Olá pessoal, hoje nós vamos dar início na parte de geometria diferencial a parte de teoria local das superfícies, tá? E para isso nós vamos definir o que é uma superfície parametrizada, certo? Então, superfícies parametrizadas, tá? Então, nós vamos denotar por x a superfície, como sendo uma função que vai de um aberto contido, isso aqui é um aberto, então, um conjunto aberto contido em R2 e sendo levado em R3, certo? Então, aqui nós temos o plano, nós vamos colocar aqui U e aqui V, certo? U e V, aqui é a origem, 0, 0. Então aqui é o plano R2, né? E nós vamos levar no espaço tridimensional, aqui vai ser para nós x de U e V, aqui vai ser y de U e V, e aqui vai ser z de U e V. É assim que funciona, tá certo? Então nós vamos pegar aqui um ponto, tá? Um ponto que tem coordenadas, um ponto de coordenadas U e V, certo? E vamos levar em, então, x de U e V, certo? Vai ser definido da seguinte forma: x de U e V, a outra função coordenada y de U e V, e a outra função coordenada z de U e V. É assim que funciona, tá certo? Então, o que nós vamos ter lá? Nós queremos ter aqui uma coisa que seja uma superfície, certo? Legal? Uma superfície, nós queremos uma superfície, tá? Mas a superfície para nós aí não é uma superfície qualquer, tá? Satisfazer propriedades para a gente utilizar tudo aquilo que foi feito lá no cálculo diferencial, né? Na parte de funções de duas variáveis, função f de R2 em R, cujo gráfico é uma superfície, tá? A princípio é uma superfície, tá? Então nós vamos querer que essa nossa função x aqui satisfaça todas aquelas condições que uma função de duas variáveis f de R2 em R, cujo gráfico é uma superfície, né? F é uma função diferenciável, tá certo? Portanto, em cada ponto da superfície, tá? Localmente ali, nós vamos ter um plano tangente, tá certo? Tá? Então, para isso, nós vamos primeiro chamar que x, para nós, primeiro, x tem que ser diferenciável. X diferenciável, tá certo? Mas ela tem que ser, x tem que pertencer à classe das funções que são diferenciáveis, mas de classe infinita. Ou seja, vai ter derivadas de todas as ordens. E o que vai ser derivada de x? Vai envolver as derivadas parciais. X, derivada parcial em relação a u, e derivada parcial em relação a v, para nós formar a diferencial. Ou seja, essas funções aqui vão ser diferenciáveis, tá certo? Essas funções aqui, para nós, tem que ser diferenciáveis. Diferenciáveis, pertencente à classe C infinito. Todas elas. Essa aqui, essa aqui, essa aqui. Tá certo? Diferenciáveis. Além do mais, segundo, nós vamos querer que x para nós
seja regular. Regular. O que significa ser x ser regular? É que nós vamos querer que a diferencial, depois nós vamos explicar, a diferencial de x num determinado ponto Q, para nós, seja injetora. É injetora. Injetora. Tá certo? Então, também porque do aberto. Por que nós queremos um conjunto aberto? Aqui, ó. Justamente, como U sendo um conjunto aberto, para cada ponto que tem daqui, eu consigo uma bolinha aberta com centro aqui e raio, um certo raio, tá certo? Contido dentro desse aberto U aqui. Portanto, eu vou ter aquela noção de poder se aproximar de um ponto Q aqui, ó, tá certo? Um ponto Q aqui. Eu vou poder me aproximar porque o U é aberto, tá certo? Então todo ponto de U é um ponto interior, ou seja, esse Q aqui é um ponto de acumulação. Então no sentido de que eu vou poder falar em limite, tá certo? Uma sequência de pontos de R2 aqui, ó, certo? Esse aqui, nosso ponto Q aqui, seria um ponto Q genérico, tá? Eu vou querer me aproximar aqui desse ponto, tá certo? Me aproximar dele, tá? Então a ideia de limite e também envolve a parte de satisfazer a condição da definição de derivada, que envolve também limite, né? Sequência de pontos se aproximando de Q, né? O que acontece com a função f de Q? No caso aqui, x de U e V, tá certo? X de U e V se aproximando aqui, né? De um ponto que seja a imagem do ponto Q aqui. Então aqui, por exemplo, seria x de Q, aqui, ó. Vamos colocar assim, x de Q, esse pontinho aqui, x de Q, tá certo? Então, a condição 2 de que x é regular, ou seja, entendendo que a diferencial de x é injetora, tá certo? Nós vamos poder falar na matriz jacobiana, tá certo? E essa matriz jacobiana vai ter que ter posto 2. Nós vamos colocar agora aqui, daqui a pouco. Vai ter que ter posto 2. E os vetores que nós vamos ter, que vai ser a derivada em relação ao U, XU, nós vamos ter XU e vamos ter também XV, tá certo? Para formar dois vetores, tá certo? Que vão ter que ser XU aqui, certo? XU assim, XU assim, e XV assim, XV. Esses dois vetores, eles vão ter que ser linearmente independentes, tá certo? E portanto XU e XV vai gerar um plano tangente aqui, ó. Daí vão gerar um planinho tangente aqui, ó, tá certo? Então é isso que nós queremos, associar a definição de curva parametrizada. Então o que é parametrizado? Vamos envolver aqui. O U e V são os parâmetros. São os parâmetros da curva. Legal? U e V são os parâmetros da curva. Pessoal, vamos pegar como exemplo de uma superfície parametrizada justamente a superfície que é o gráfico de uma função de R2 em R, certo? Então vamos pegar uma função f como exemplo aqui, de R2 em R. Ela é definida da seguinte maneira: f de x, y vai ser igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, tá certo? A gente denota que z é igual a x, é o f de x, né? O f de x, y
portanto, então é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, tá? Qual é o gráfico? Qual é o gráfico? Aqui para nós é x, aqui para nós é y e aqui para nós é z. Tá certo? O que é? Olha. Vou fazer pequenininho aqui, ó. Tá? É o centro aqui assim, né? Tá certo? Então é um paraboloide. Então, o gráfico, né? O gráfico, então vamos colocar aqui S. S para nós é o gráfico, né? Gráfico de F. Qual é essa superfície? É uma superfície, né? É uma superfície. Superfície. Tá? É uma superfície. Nós vamos ver por que é uma superfície. Então, o gráfico, tá? Esse aqui é um paraboloide, né? Paraboloide. Paraboloide circular. Entendo que essa circunferência aqui, olhada na base aqui assim, no plano XY aqui, ó, embaixo aqui, são circunferências, tá certo? Então, as curvas de nível aqui, ó, né? As curvas de nível, todas elas, aqui, né? Ao redor aqui, são circunferências centradas na origem aqui, ó, né? 0, 0, 0. Quando eu projeto, né? No plano Y e aqui X. Y, XY, né? Projetando assim, né? Tá? Então, é um paraboloide circular. Tá? Se eu fizesse aqui uma elipse, seria um paraboloide elíptico. Tá certo? Bom, essa nossa função aí tem como gráfico, como eu falei, a nossa superfície, o nosso gráfico S. S é uma superfície? Sim. Olha, basta definir x de R2, de todo R2 em R3, da seguinte forma. Definição aqui para nós, né? Definição, então, aqui. X de U e V, nós vamos pegar da seguinte forma. O X de U e V é U, tá certo? Esse aqui é o X de U e V, tá certo? É o próprio X. X de U e V é o X. Aqui é V. Esse aqui é o Y de U e V. É o V. E aqui, separado, o Z de U e V, que é igual a U ao quadrado mais V ao quadrado. Tranquilo. Tá aí, então, um baita exemplo de uma superfície, né, parametrizada. Quais são os parâmetros? U e V. Tá certo? Olha para essa função que está aqui e ver o gráfico que está ali. Essa função aqui vai pegar U aqui, seria XY, né? XY, U e V, tá certo? Um ponto vai estar aqui e vai levar num ponto da onde? Da superfície aqui, tá certo? Dessa forma que está ali. Isso aqui para nós é o X, isso aqui para nós é o Y, isso aqui é o X ao quadrado, esse aqui é o Y ao quadrado, tá certo? Então, notem que definindo x, definido no aberto de R2, elevando valores em R3, um vetor em R3, tá? X de U e V, Y de U e V e Z de U e V. Eu olho para cá porque eu estou olhando no monitor, tá certo? Eu tenho que ter uma ideia do monitor para saber se eu estou muito longe ou muito perto. Bom, dá a impressão que eu estou lendo. Então, essa definição da superfície parametrizada
cujos parâmetros então é U e V, tá certo? Eu não posso falar em gráfico, mas agora, não é o gráfico da função. Isso aqui não é agora o gráfico da função x de U e V. Ela já é uma superfície. Então, vou colocar aqui que isso aqui é equivalente equivalente à minha função x. A minha superfície x, tá certo? Então, esse é o gráfico da função f de R2 em R. F de xy igual a x quadrado mais y quadrado, onde z é igual a f de xy, tá certo? Por outro lado, definindo x dessa forma como defini aqui, u e v são os parâmetros, tá certo? O S pode ser entendido então agora como uma superfície. Então esse é o nosso primeiro exemplo de superfície parametrizada regular. Por que é parametrizada regular? Vamos ver? Olha, vocês sabem que cada ponto que tiver aqui, ó, eu vou ter um XU e vou ter um XV, tá certo? Então, maneira que vou ter o quê? Um plano tangente ali, tá certo? Um plano tangente ao paraboloide. Pessoal, vamos pegar de propósito ainda a função f de R2 em R, que foi o nosso primeiro exemplo de superfície parametrizada diferenciável. Olha, eu vou repetir aqui. F xy é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Tá legal? Então, z para nós é igual a f de xy. Tá certo? Nós temos aqui o paraboloide. Aqui. Continuando aqui. Paraboloide. Aqui. Aqui agora nós vamos colocar U. Aqui nós vamos colocar V. Tá certo? E aqui... Aqui não, x de UV, x de U e V, y de U e V e z de U e V, certo? Então aqui nós temos uma parábola aqui assim. Se eu olhar no plano XZ, eu tenho uma parábola assim. Se eu lá continuar olhando para o lado de lá, eu vejo a outra parte da parábola lá, tá certo? Ou se eu olhar agora aqui em perspectiva, que é o que eu quero aqui, né? Perspectiva aqui, eu vou ter um paraboloide assim, tá certo? Então, o que acontece? Nós temos x para nós, que nós definimos, x de U e V, é igual a U, V e U quadrado mais V quadrado, tá certo? Essa é a nossa superfície, aqui ó, x. E olhando aqui é o gráfico da função f, tá certo? Então essas duas coisas estão andando junto aí, tá certo? Vamos calcular XU como sendo a derivada parcial de x em relação a U, tá certo? Vai ser um vetor, né? Vetor aqui, ó. Se eu derivar em relação a U, dá 1. Aqui não tem nada com U, dá 0. Aqui dá 2U, certo? E fechou. Então aqui é igual. Opa, vou colocar um igualzinho aqui, ó. Igual, tá certo? Agora, XV para nós, por notação, é a derivada parcial de x, da função x, em relação a v. Isso aqui vai ser igual para nós. Agora aqui não tem nada com o v, é 0. Aqui é v, derivada de v, que depende de v, é 1. E aqui é 0, que é 1, é 2v. Tá certo? Então aí nós temos XU e XV. Então o que nós vamos fazer agora? Vamos pensar agora aqui assim, ó. Vamos pensar aqui assim, ó. Numa matriz assim, ó.
1, 0, 2U. Tá certo? Agora aqui 0, 1, 2V. Tá certo? Então isso aqui é uma matriz o quê? 2 por 3. Tá certo? Então, nós vamos pegar agora aqui a matriz A para nós. Vai ser a matriz transposta daquela lá. Vai ser a matriz assim, ó. Aqui é a primeira linha aqui, ó. 1, 0, 2U. E ali 0, 1, 2V. Tá certo? Então essa matriz aqui é uma matriz 3 por 2. Tá certo? Essa matriz é uma matriz que é uma matriz chamada jacobiana, né? Matriz jacobiana. Jacobiano. Chamo jacobiano. Tá certo? Jacobiano da matriz. Tá? Então, dizer que o posto dessa matriz, note, um vetor aqui, um 0, 0. Se eu fizer isso aqui, ó, tá? Essa linha aqui vai embora aqui. Essa linha vai embora. Então, essa matriz, o posto da matriz, posto de A é igual a 2. Tá certo? Dois vetores linearmente independentes aqui, ó. 1, 0, 0, 1. Tá certo? Se eu considerar a base canônica de R2, base canônica, E1, E2. É o 1, 0 e o 0, 1. Legal? E de R3, deixa bem escrito, de R3 é o E1 barra, E2 barra, E3 barra. É 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1. Tá certo? Considerando as duas bases canônicas de R2 e R3, essa aqui é a matriz jacobiana, que tem posto 2. O que é posto 2? Posto, número de linhas não nulas. Na forma escadeada. Na forma escadeada já, escadeada. Escadeada. Porque eu já escadeei a matriz aqui, ó. Certo? Aí essa aqui vai embora. Esse aqui multiplica por aqui dá 0. Depois multiplica esse aqui por 0, dá 0. Tá certo? Então, esse vetor que está aqui é a combinação linear desse aqui mais esse aqui. Esse aqui é duas vezes esse, mais 2U vezes esse, mais 2V vezes esse. Tá certo? Então, o posto da matriz é 2. Tá? Os dois vetores XU e XV, esse conjunto aqui. Então, é o que? LI. Linearmente independentes. Tá certo? Então, o que eu posso dizer mais? O jacobiano da matriz ter posto 2, tá certo? Vai me dizer agora, muito importante agora, a diferencial de x no ponto Q, em particular, é injetora. Legal? Aí que tá. Ela é injetora. Tá certo? Ela é injetora. Então, como XU e XV são linearmente independentes, em cada ponto que eu tiver aqui da superfície, eu vou ter um planozinho tangente aqui. Vai ser o XU e aqui vai ser o XV. Aqui. Tá certo? Fechou, gente? O que nós podemos dizer mais como uma aula introdutória às superfícies parametrizadas diferenciáveis
porque todas as funções são diferenciáveis, basta dizer que a gente achou as derivadas parciais, tá certo? E cada uma dessas derivadas parciais são contínuas, portanto, eu vou poder diferenciar novamente. Então, portanto, elas são diferenciáveis de classe C infinito, tá? E o nosso primeiro exemplo de função de superfície parametrizada é o gráfico da função f de xy igual a x quadrado mais y quadrado. Tá? Não esquece do matriz jacobiana aqui, ó. Tá? A matriz jacobiana e o posto dela vai nos dizer se a diferencial é injetora ou não. Se a diferencial não for injetora, eu não vou poder ter o plano tangente, porque eu não vou poder ter o x1 e xv linearmente independentes. Legal? Pessoal, muito importante, eu deixei de frisar que aqui nós tomamos o Q como sendo um ponto na diferencial de x, num ponto Q genérico, né? Por quê? Porque nós pegamos uma função em que ela diferenciava em todos os pontos, tá certo? Todos os pontos da forma Q como sendo U0 e V0, tá certo? Então aqui para nós, Q para nós, vamos pegar aqui um Q, U0, V0. E a nossa diferencial aqui num ponto Q. Então o que acontece aqui? Na verdade, nós temos que avaliar sempre no ponto Q, certo? Aqui no ponto Q. Então o que vai acontecer? Aqui vai ser o 0, aqui vai ser V0, vou colocar aqui tudo. Aqui vai ser o 0, V0, certo? Que é mais? Aqui, o 0, V0, tá certo? Então, diferencial do ponto Q. Vamos apagar essa parte de cima aqui, ó. Eu quero ilustrar uma coisa aqui, ó. Ilustrar uma coisa aqui. Então, nós já sabemos que se a diferencial for injetora no ponto Q, tá? Localmente naquele ponto que a superfície admite um plano tangente. Vamos pegar essa matriz A para nós aí, ó, tá certo? Igual a para essa função específica 1, 0, 0, 1, 2u, 2v, tá certo? Ela é uma matriz 3 por 2, tá certo? Então, o que significa uma função x ou a função f ser diferenciável num ponto Q em particular? É que na vizinhança daquele ponto Q, a função, seja x ou seja f ali, tá? Ela pode ser aproximada por uma transformação linear, tá certo? Uma transformação linear. E essa transformação linear tem como matriz qual? Aqui no caso, aqui para nós, é a matriz jacobiana. Então, essa aqui A é a matriz jacobiana, né? Matriz de uma transformação linear. Transformação linear. Certo? Então, como ela é uma matriz de transformação linear, eu posso aplicar ela num vetor UV. O vetor UV, né? UV, escrito como a matriz transposta, né? Como matriz UV transposta. Isso aqui é duas notações. Quando estou trabalhando com matriz é assim, quando estou trabalhando com vetor é assim, tá certo? Aqui é vetor. Aqui é um vetor, uma matriz transposta. O que vai dar? O que vai ser a diferencial? A diferencial de x aplicada no ponto Q. A diferencial do ponto Q. U vezes U da U, certo? Da U mais 0 vezes Z, certo? Aqui é U, de certa maneira. Aqui, 0 vezes U, 0. 1 vezes V, V. Aqui, aqui é 0, ó. Aqui é 0, ó. Zerinho, ó. Ali que está faltando, ó. Então, a diferencial
ela é numérica. A matriz é numérica. Matriz aqui é numérica. Essa matriz aqui é numérica. Numérica. Tá certo? Numérica. Ela é constante só de números. Por isso que quando aplicado a um vetor, ela vai aparecer aqui no caso, agora aqui. 2U0U, 2U0U, mais 2V0V. Essa é a diferencial da função. Diferencial da função. Tá certo? Então, a diferencial da matriz, de x tem uma matriz, que é a matriz jacobiana, que é a matriz de uma transformação linear que aproxima a função naquele ponto Q. Então, note que essa matriz aqui, ela pega um vetor 2 por 1, né? Que é 2 aqui, e leva no vetor 3 por 1. Então, ela levar no vetor aqui, vamos colocar assim, ó. Vamos colocar assim, ó. Não, assim vamos colocar assim. Assim. Tá certo? O vetor pertencente ao quê? A R3, né? Tá legal?